alegria nos encontrarmos mais uma vez para mais um vídeo que está assim, olha, nos preparando para a gente entrar de coração aberto, né? Com a nossa alma aberta, com tudo preparado para o começo, porque depois, através dessa quaresma, Padre, eu acredito que assim como o Retiro Quaresmal, até pelos testemunhos que a gente tem ouvido e assistido aqui, vai surpreender de novo. Realmente, Deus tem grandes coisas preparadas para aqueles corações que se dispõem a estar na sua presença, né? Não adianta também a gente cruzar os braços e achar que Deus tem que fazer maravilhas em nós de uma maneira mágica, né? Existe também essa abertura, essa disponibilidade da nossa parte. E o tempo da quaresma, sabendo que tem essa multidão de pessoas que também está fazendo a mesma caminhada de oração, se intensificando na oração, na penitência. Então isso tudo favorece que os frutos apareçam de maneira mais fecunda, mais abundante. Então estar aqui, nós estamos na preparação da preparação, né? Porque a própria quaresma já é a preparação para a festa de São Miguel, já é um tempo de penitência, de oração mais intensa, mas agora nós estamos nos preparando para a quaresma, para não chegar de repente. Então a gente tem aqui, tivemos semana passada 2 dias, agora hoje, sexta-feira novamente, para nos preparar, ambientar a nossa casa, o nosso coração, para quando iniciar para valer. Sabe aquela música que fala chuva de graça, pedimos a ti, quanto mais se entregar, mais se molhará? Exato. É bem assim. Quanto mais a gente se entregar, e isso vai acontecendo gradativamente. Você vai perceber isso a cada dia, a cada arma espiritual que a gente for aprender, e não só aprender, utilizar, nós vamos ali nos abrindo, mas precisa haver um primeiro passo, que você já deu. Já dizendo sim, por isso que você está assistindo esse vídeo. Se chegou agora, não assistiu os outros 2, tá lá no YouTube. Você pode assistir, você que chegou. Esse grupo Corações Ardentes aqui, cada dia que eu abro ele, eu fico mais feliz, né? Nós ficamos mais felizes porque é mais gente chegando. E sabe, Padre, eu pensava assim, para uma batalha, quando uma pessoa vai para uma batalha, se ela vai sozinha, ela vai muito desprotegida, vai muito indefesa. Isso. Agora, quando você vai com pessoas, né, só de saber, né, que nós estamos aqui, você aí e todo mundo, a gente vai se sentindo mais indiretamente, um vai dando força para o outro, né? Exato. Porque a hora que o vídeo chegar lá, 4 horas da manhã, a partir da quaresma, eu já postar, tenho certeza que isso já vai falar, opa, preciso acordar, opa, preciso rezar. E mesmo que não seja nesse horário, que às vezes não é possível, mas eu e o padre vamos estar lá todo dia, nesses 40 dias, lembrando você, chegou o dia de rezar, vamos rezar. Exato. A Sandra comentando, eu lembrei 2 episódios. Um é do Evangelho, quando o próprio Jesus diz, né, que um rei vai guerrear contra outro, então ele tem que sentar, ver se com 10.000 soldados ele dá conta de enfrentar o outro que está vindo com 20.000. Então, se não vê que não dá conta, senta, faz a negociação de paz. Então, o próprio Jesus fala que é necessária uma preparação, né, uma estratégia, pra gente, até no combate espiritual, para a gente não sair derrotado. Né? Então, a gente precisa se preparar bem para esse enfrentamento que é inevitável, ele existe. Creia ou não, a gente está combatendo aí dia a dia, o tempo todo. E a segunda coisa que eu lembrei foi de uma história. Eu nem me lembro onde foi que eu ouvi isso, mas ela é até comovente, que falava de um país contra outro em guerra, coisa e tal, e o país que estava saindo derrotado estava batendo retirada. Só que um dos soldados resolveu voltar para o campo de batalha, né, até contra as ordens do capitão, porque um amigo dele tinha ficado lá, tinha ficado para trás. E o capitão diz, não tem por que você ir, nessa altura ele já deve estar morto, você está se arriscando muito, né? Eu não aconselho você a ir, eu não permito que você vá. Mas ele foi, era um amigo, muito amigo, era quase um irmão, foi esse soldado sozinho lá para o campo de batalha inimigo de novo, para resgatar esse amigo que ficou para trás. Tempo depois aparece esse soldado carregando o cadáver do amigo, né, nos ombros, né, sobre as costas. E o capitão disse, olha aí, tá vendo? Você se arriscou sua vida, seria um soldado a menos por causa de um defunto. Você está se arriscando para trazer de volta um cadáver. Eu não te falei que ele já tinha morrido? E aí o amigo respondeu, não, capitão, ele morreu nos meus ombros. Nossa. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele disse para mim, eu sabia que você viria.
Então, essa é a mensagem, né? Quando a gente está lutando juntos, a gente cria esse vínculo para guerrear, para saber que a gente está nesse combate, mas não estamos sozinhos. E aí o desafio que a gente quer lançar aqui, antes de começar a quaresma, a gente já, graças a Deus, avançou bastante, mas será que a gente consegue chegar a 1000 pessoas nesse grupo Corações Ardentes? Ou aumentar ainda mais os inscritos no canal do YouTube da comunidade? Vamos formar esse grande exército para começar essa quaresma, que venham os outros depois, serão bem-vindos. Mas para já começar com 1000 pessoas participando do grupo Corações Ardentes. Você que chegou depois, já convidou alguém para estar conosco? Você que já está há mais tempo, já enviou o link para alguém para poder estar conosco? Então vamos fazer essa grande campanha de um exército em ordem de batalha para começar a quaresma de São Miguel, fazendo o céu se abrir, derramar graças e bênçãos e o inferno estremecer. Então você viu no vídeo passado, as 2 pessoas que deram testemunho, foi isso. Elas receberam o convite de alguém, né? E o que você vai também ouvir hoje não é muito diferente. Então a gente tá visível, né? Quem é que traz mais um? Eu trago mais um. Hoje eu conversava com uma moça, ela partilhando comigo, tá com depressão, tá desempregada, quer conversar, quer rezar. Falei, olha, tô à sua disposição, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te mandar um link, viu? Porque se você tá nessa situação, ainda mais porque tá sem trabalhar, né? Vai ter um tempo. Falei, reza. Vem rezar com a gente essa quaresma. Aproveita esse tempo. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Então, quem é que vai trazer mais um? Quem é que vai buscar o amigo lá que ficou para trás? Eu, você, cada um de nós, né? Exato. Tem aquele filme, né? Até o Último Homem, também é uma situação de guerra. E ele sempre vai falando isso, né? Senhor, me ajuda a salvar mais um. Mais um. Você não precisa salvar o mundo inteiro. Pede a Deus também, faz disso a tua oração. Me ajuda a salvar mais um. Então, de todos os links para quem você mandou aí, se uma dessas pessoas responder positivamente e entrar no grupo, quer dizer, a gente já fica muito feliz, o céu se alegra por um só pecador que se converte do que por 99 que acham que não precisam de conversão. Então é essa experiência também que a gente faz aqui no grupo. E você pode ser um instrumento da graça de Deus na vida dessa pessoa que talvez esteja deprimida, esteja se sentindo sozinha. A gente fica feliz, né? A gente só não faz realmente mais do que já está fazendo porque não dá conta. Agora, na quaresma, a gente vai estar juntos todos os dias, por 40 dias, né? Realmente não fazemos isso durante todo o ano porque demanda muito esforço, muito tempo e é uma coisa que a gente tem que conciliar com os outros afazeres da comunidade e da paróquia. E aí acaba ficando um pouco inviável. Mas tem gente, eu disse isso para chegar nesse ponto. Tem gente que fica feliz quando chega a terça e a sexta, esperando. Porque sabe que a gente vai estar lá juntos. Então, nossa, logo cedinho já vejo que chegou o vídeo, então ali a gente já vai estar em companhia um do outro. Mas é exatamente isso. E agora, na quaresma, isso vai se intensificar, porque serão 40 dias de jejum, de penitência, de oração, de reflexão. Então será um momento para estreitar, né, esses vínculos e laços de amizade que a gente foi formando aqui nesse grupo. Que agora eu pedi para a Sandra falar um pouquinho como que nasceu esse grupo, né? Um grupo que cresceu tanto, mas de onde veio isso? Só para dizer que quando eu me atraso um pouquinho, eu começo a receber lá no meu particular. Bom dia, como se disse em um vídeo. Mas tá bom, olha, então assim, vou falar do grupo, né? Como começou, o padre vai me ajudando aí. Mas eu quero dizer para você que está assistindo, ouvindo, rezando pelo YouTube. Faz a experiência de entrar no grupo. Você que já assistiu aí 2 vídeos, né? Está assistindo esse, o terceiro. Faz uma experiência de entrar e sentir esse relacionamento que existe. É algo divino, né? Só pode ser Deus. É o amor de Cristo que nos une de verdade. Então, vem fazer a experiência. Bom, o grupo do Retiro Corações Ardentes começou então na quaresma desse ano, lá em fevereiro, quando eu conversando com o padre, falei, padre, vamos fazer um retiro? Aí o padre disse assim, vamos, mas não vamos fazer aberto. Vamos fazer de tal forma que quem venha fazer esse retiro, esse tempo de oração e tudo mais, realmente é aquela pessoa que quer. Ela está dizendo, eu vou fazer um retiro quaresmal. E ele tinha toda a razão. Então nós criamos o grupo, né? É um grupo onde só eu e o padre
podemos ali postar as coisas. Então criamos o grupo, começamos muito timidamente, né, padre? Isso. Sem muita pretensão, e o grupo foi crescendo, as pessoas foram compartilhando com pessoas de outros países. Foi uma coisa assim incrível, o tanto de pessoas que diziam pra gente, eu tô fazendo. E outras que diziam, mandavam, olha, eu compartilhei com minha família, enfim, e agora... Então, vê assim, que não é só nós que estávamos compartilhando, cada um pegou como missão, né? Isso. Também compartilhar. Foi bonito isso, Exato. né, padre? Eu lembro aquela imagem de uma pedra que cai num lago. Então cai num ponto, mas aí começa a fazer aqueles círculos que vão se expandindo, né? O movimento o início do nosso grupo foi bem assim. Tanto é que uma semana, talvez um pouquinho mais, antes de começar a quaresma, a gente estava até... Puxa, né, a gente fez toda uma campanha aí de inscrição, de preencher formulário, mas não tinha chegado perto da nossa meta para o início, não. Mas de repente a coisa tomou uma proporção que surpreendeu, foi além da nossa expectativa. E só para dizer também como que Deus nos surpreende, né? A gente esperava um tanto, faltava pouco mais de uma semana para começar, não tinha chegado nem perto pelas inscrições, mas depois, quando a gente já estava prestes a começar mesmo, a coisa deu um boom e foi aí só crescendo, como está até hoje, né? Quer dizer, é um grupo já de quase 1000 pessoas, nós estamos aí na casa quase 900, né? Se não chegou em 900, está quase lá. E começou lá atrás, timidamente, no começo da quaresma, mas realmente o compromisso era, ainda que fossem 10, mas pessoas comprometidas com o seu processo de conversão, com o amadurecimento da fé. O grupo nasceu com esse objetivo. E embora já tenha passado o tempo da quaresma, as pessoas pediam para que a gente mantivesse o grupo, as postagens, e a gente viu isso como um sinal de Deus, né? Vontade de Deus, não só para o nosso ministério, mas também como uma resposta à necessidade das pessoas que estão conosco. Então era ruim, né, encerrar um trabalho que foi tão bonito. E por isso o Senhor foi fecundando mais o trabalho e trazendo mais pessoas. Então nós mantivemos o grupo a pedido daqueles que já estavam no retiro quaresmal e estamos aqui agora para mais um momento intenso de oração. Bonito também que através desse grupo, padre, muitas pessoas se tornaram benfeitoras da comunidade, né? Porque vão vendo o trabalho, a reciprocidade, isso, né? Esses dias mesmo recebi uma mensagem de uma moça que é membro do grupo, dizendo, Sandra, eu quero colaborar mensalmente com a comunidade, como eu faço? Mais do que depressa, já fui ali, falei, inclusive ela já fez a contribuição via Pix, então, assim, esse grupo também vem de encontro à necessidade da comunidade, de encontrar novos benfeitores, para a gente conseguir levar o trabalho, a gente chama de campanha de 100%, né? Que a gente não alcançou quase nenhum mês o ano passado. Esse mês nós alcançamos apenas um mês, o 100%, então tudo isso vai preocupando. E Deus foi também assim, né? Foi providente através de muitos que já estão aqui e eu espero, né? A gente espera que outros venham ser benfeitor da comunidade também para nos ajudar. E o grupo está aqui, né? A gente vai com ele até quando Deus quiser, né, Pai? Deus começou, como diz Jó, Deus deu, Deus tira. Então ele começou até quando, né, ele quiser ou for possível, a gente continua. Então nós estamos aqui, a gente ficou pensando que como é que ia ser o nome, né, Padre? E pensa, saiu Corações Ardentes por 2 motivos, e os 2 são importantes. Porque a passagem dos discípulos de Emaús é o evangelho fundante da comunidade. Os discípulos ali desanimados, acabrunhados, encontram com Jesus, o coração arde, voltam para Jerusalém. E depois, essa passagem é o tema ou o lema do ano vocacional. Então nós falamos, é isso. É um coração que vai ardendo e que vai se aproximando cada vez mais de Jesus. E nós estamos aqui hoje, com esse vídeo, partilhando com você um pouquinho, né, de como surgiu esse grupo, porque é importante você saber, porque você faz parte dele ou vai vir fazer. Padre, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as aparições, então, algumas aparições de São Miguel, né, para a gente introduzindo um pouco no assunto da quaresma. Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre o horário espiritual, que hora que os vídeos da quaresma vão ser postados.
Onde São Miguel apareceu, padre? Como foram essas aparições? Eu vou recordar principalmente aquelas aparições bíblicas, né? Porque poucos anjos têm nome. A gente falou isso lá no Retiro Quaresmal. Esse negócio de nomes para os anjos tá muito mais ligado ao esoterismo do que à fé católica propriamente. Então a fé judaico-cristã não nomeia os anjos, apenas conhece aqueles que Deus permitiu conhecer. Então nós sabemos o nome de Gabriel, sabemos o nome de Rafael e o nome de Miguel, Lúcifer também, porque esses são os nomes que Deus nos permitiu conhecer. É muito arriscado, né, abrindo um parênteses aqui, tentar descobrir o nome do seu anjo da guarda, por exemplo. Por quê? O demônio também é um anjo e fica à espreita. Ele pode se servir da sua curiosidade para te enganar. Então, muito cuidado com esse negócio de ficar com o nome de anjos, né? Conhecemos 4, que são aqueles que foram revelados. Deus nos deu a conhecer esses, então basta esses para satisfazer, entre aspas, a nossa curiosidade. Miguel, onde é que ele aparece na Sagrada Escritura? Em Daniel, né? Miguel aparece lá num trecho do livro de Daniel, onde se fala sempre de um combate, né? Miguel sempre representado aí como esse digamos, um general, né? que conduz o exército do céu, e aparece também no Apocalipse. No Apocalipse, onde principalmente fala da mulher, né? Aquele grande sinal no céu, a mulher, o dragão. Então ali Miguel combateu contra Satanás e seus anjos e os precipitou para o inferno. Então essas 2 passagens, e também tem uma outra menos conhecida, se não me falha a memória, está na carta de Judas, quando se fala ali da disputa pelo corpo de Moisés. Então essa cena não está no Antigo Testamento, ela está na carta de Judas, já no finalzinho da Bíblia. E ali se fala também de Miguel contra Lúcifer, né, disputando o corpo de Moisés. Então são as 3 cenas bíblicas mais fortes, né, onde aparece ali Miguel. Miguel é um arcanjo, né, e aqui a gente precisa entender só uma coisinha. Dá a impressão, quando a gente fala arcanjo, que ele é um super anjo. E na verdade não, né, porque nos coros celestes, na organização dos coros celestes, o anjo e o arcanjo são aqueles que estão mais baixo. Na mais baixa patente, digamos assim. Eles estão mais perto de nós, enquanto que os outros estão mais próximos de Deus. Então os querubins, os serafins, as potestades, né, os tronos, dominações, esses coros celestiais estão mais ligados ao louvor de Deus, eles ficam mais próximos de Deus. Enquanto que os anjos e os arcanjos, mais embaixo na hierarquia do céu, eles ficam responsáveis por nós. Então alguns dos coros celestes cuidam do louvor de Deus, da adoração, enquanto que outros cuidam de nós, né? Filhos de Deus. Então o arcanjo não é um super anjo, pelo contrário, na hierarquia ele está mais embaixo do que outros. Só que Miguel é tão humilde que Deus o elevou pela sua humildade e o constituiu então príncipe de todas as hierarquias. Mas não é porque ele seja por natureza um grande anjo, um grande espírito, não é. Se a gente for considerar a natureza, ele é dos menores. Mas por sua humildade, a graça de Deus o elevou acima de todos os coros celestiais. Então não é por natureza que Miguel é um grande anjo. Ele é grande sim, ele é príncipe dos exércitos de Cristo, mas por graça de Deus. E não é por usurpação como foi Lúcifer, né? Lúcifer era um anjo de grande patente, mas ele quis tomar um lugar que não era dele. Então ele foi rebaixado. Orgulho. Exato. Então enquanto que o orgulho rebaixou Lúcifer, a humildade elevou Miguel. Então essa é uma aparição, né, que eu posso comentar aqui com vocês. Tem outras aparições históricas na história da igreja, aí já fora da Bíblia, o imperador Constantino, a visão do Papa Leão XIII, que foi inclusive a que deu origem à oração de São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. O Papa Leão XIII pediu que todos os padres, ao encerrar a Santa Missa, rezassem essa oração no pé do altar. Então ele também teve um sonho, uma visão, falando de Miguel, mostrando Miguel combatendo contra Satanás que investia contra a igreja. Então, ao longo da história da igreja, São Miguel também foi, por permissão de Deus, aparecendo, se revelando
e mostrando o caminho para os que estão em luta, né? Então, esses são alguns episódios, né, das aparições de São Miguel. Então, é um pouquinho, né, dessas aparições para nos fazer entender e conhecer um pouquinho, né, de São Miguel, da sua humildade, né, do seu poder, entre aspas, né, estando aqui pertinho de nós, nos defendendo nos combates da nossa vida. Por isso também que o tema da quaresma desse ano é armas espirituais para vencer as batalhas, porque as nossas batalhas não são só humanas, como o padre já disse, mas é também uma batalha que é celeste, né, contra o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, que tenta a todo momento fazer com que nós percamos a nossa alma. Então, luta é assim, precisa de estratégia, por isso as armas, precisa de fidelidade, precisa de regra. Ninguém ganha uma batalha se não for com esses ingredientes, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente precisa de um horário, né, padre? Exato. Independente do horário. Nós vamos postar aqui no grupo e também no YouTube às 4 da manhã, tá bom? Para aqueles que já quiserem usar como um sacrifício, uma penitência, acordar bem cedo. Mas isso não é obrigatório, né? A gente tem que pensar que horário que eu vou rezar. Tem que ser um horário que vai me custar, né, padre? Exato. É uma das penitências que das quais a gente pode se servir durante o tempo da quaresma. A fidelidade ao horário de oração. Às vezes você vai se sacrificar não pelo horário que vai rezar, mas pela fidelidade àquele horário. Então, também isso é o importante. vídeo estará postado já desde as 4 da manhã. Nem todo mundo tem condição de acompanhar nesse horário por uma série de razões, tudo bem. Mas você vai colocar como compromisso quaresmal desse tempo da quaresma de São Miguel que você vai rezar todos os dias às 6 da tarde. Então, sua penitência não é o horário, mas a fidelidade ao horário. Entende? Então, antes de começar, já se organize para que você coloque um horário fixo para fazer a quaresma. Isso ajuda muito a criar uma rotina de oração e a fortalecer o espírito, a educar a vontade, a não se deixar levar, principalmente pelo desânimo, pela preguiça. Então, para vencer esses tipos de seduções, de tentações, a fidelidade, a disciplina é o que vai conseguir te fazer alcançar a vitória. Então, qual é a penitência? O horário em si, para muita gente talvez seja, se é acordar muito cedo. Mas para outros não, né? Acordar 4 da manhã, tem gente que diz, né? 4 da manhã eu já estou cansado, né? Já levantei, já rezei, já fiz um monte de coisa. Então a questão não é o horário, mas a disciplina em manter a fidelidade ao horário estabelecido. Então, se você não pensou ainda, eu já estou matutando faz dias qual vai ser a penitência. Estou pensando numa aqui, eu falo, meu Deus, será que eu vou dar conta? É essa então, é essa mesmo. É essa, né? Vai ser difícil. Então, assim, já vai pensando, qual vai ser a minha penitência? Qual é o horário, né, que eu vou rezar? A fidelidade, tudo isso a gente já vai se preparando. A fidelidade, a confissão que a gente vai, né, ser convidado a buscar já logo no início para abrir bem o coração, tá com a alma pura, para tudo aquilo que a gente for aprender e receber, já ir caindo numa terra preparada e fecunda, né? Então tudo isso a gente já tem que começar a pensar. Padre, acho que a gente pode também colocar aquele horário espiritual que o senhor colocou no retiro quaresmal, porque isso ajuda muito. Tem gente que mostrou pro padre, né? A Ana Silvia trouxe pro padre numa pasta, achei tão bonito. Ela foi fazendo todo dia, ela falou, padre, tá aqui, olha o meu horário espiritual, olha que bonito. Exato. Então a gente vai colocando um por semana, porque aí você pode mudar a penitência, né? Conforme você vai avançando e vai cumprindo. A gente coloca então... todo começo de nova semana a gente põe lá o horário espiritual daquela semana para que você se programe, para que você tenha algo para te cobrar, né? Porque quando a gente coloca no papel, existe um compromisso maior ali. Se fica só na intenção, só no falar, a gente se perde mais facilmente. Então, quando eu coloco no papel, eu mesmo assino aquilo como um contrato. Então, eu me vejo mais obrigado a cumprir. Então, todo começo de semana a gente vai colocar o horário espiritual para te ajudar a manter esse compromisso, tá certo? Então, sempre, assim que a gente começar a quaresma, já vai lá o primeiro PDF, entre parênteses aqui, outra vantagem de estar no grupo, tá? A gente não pode colocar um PDF no YouTube.
Então, se você está só pelo YouTube da comunidade, a gente te convida a clicar no link de acesso ao grupo, porque lá a gente consegue enviar materiais, fotos, PDF e outras coisas que a gente acaba se servindo aí para nossa oração. Então, lá no grupo Corações Ardentes estará o PDF do horário espiritual para te ajudar a manter a fidelidade nesses 40 dias da Quaresma de São Miguel. Então no grupo, o próprio grupo acaba sendo uma cobrança, né? Se eu estou no grupo, eu já recebo o vídeo ali, né, com uma mensagem para me lembrar, tenho que rezar. Então por isso que a gente convida você a entrar no grupo, preencher o formulário lá. Preenchendo esse formulário, você vai concorrer, né, a 2 sorteios, mas aí para escolher. Nós vamos sortear aqui, nós não pensamos no dia ainda, mas nós estamos pensando. Logo a gente, mas já vai preenchendo o formulário, não tem importância. Você preenchendo o formulário, que o link também está na descrição do grupo, desculpa, na descrição do vídeo, mas a gente já colocou, vira e mexe a gente coloca de novo. Você vai concorrer a um sorteio. Você vai escolher uma imagem de São Miguel, tá bom? Eu tô escolhendo aqui na livraria, daqui a pouco não vai ser uma pititiquinha não, tá bom? Vai ser uma razoável, também não vai ser uma grande, mas vai ser uma vai ser uma suficiente. Ou então, uma passagem para ir conosco do dia 2 para o dia 3 de setembro, visitar o Santuário de São Miguel Arcanjo, na cidade de Bandeirantes, no Paraná. A comunidade está organizando essa peregrinação. Vão ser vendidas as passagens, claro, né? Logo mais eu trago outras informações aqui, ou eu coloco lá no grupo, tá bom? Mas enfim, você preenchendo o formulário, você concorre e você escolhe. Se você quer ganhar a imagem, escolhe a imagem, ou então a passagem para ir conosco nessa peregrinação, nesse Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes, né? O padre não vai poder ir, vai ter compromisso. Mas eu acho que eu vou perder essa peregrinação, né? De jeito nenhum. Então eu e mais alguém da comunidade vamos lá visitar. Então corre, preenche o formulário, porque a hora que a gente anunciar tal dia vai ser o sorteio, você fala, é só rezar para ser o sorteado, porque você já preencheu o formulário, tá bom? Mais alguma coisa que faltou, padre? Lembrar que esse formulário é específico para esse sorteio. Talvez você que já está no grupo há mais tempo, você já preencheu outros, como a gente foi ao longo da quaresma, depois em outros momentos a gente pediu. Mas esse agora é específico para esse sorteio. Mesmo que você já tenha preenchido outro formulário em outro momento, aquele já não serve para esse momento, tá certo? Então clica aí no link, preenche novamente o formulário, não leva tempo não, coisa rapidinha. Escreve lá os seus dados, assinala lá o que se você for contemplado, o que você gostaria de receber. Então tá tudo lá, bem explicadinho. Clica, preenche, envia e aí sim você já estará participando do sorteio. A gente vai concluindo a nossa conversa aqui hoje, essa partilha, essa conversa, também as explicações que o padre deu, rezando agora a oração para escolher São Miguel como protetor especial, lembrando que no final aqui do vídeo hoje nós vamos ter mais 2 testemunhos. Na sexta-feira a gente tem mais um vídeo que a gente vai contar mais algumas coisas que a gente deixou para esse dia. E aí no dia 15 de agosto a gente começa a quaresma efetivamente. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó grande príncipe do céu, fidelíssimo guardião da igreja, São Miguel Arcanjo, você é convidado a dizer o seu nome. Embora muito indigno de apresentar-me perante vós, fiado contudo na vossa especial bondade, comovido pela excelência de vossa admirável intercessão e da riqueza de vossos benefícios, apresento-me a vós, acompanhado por meu anjo da guarda, e em presença de todos os anjos do céu, que tomo como testemunhas de minha devoção para convosco. Escolho-vos hoje para meu protetor e meu advogado particular, e proponho firmemente de vos honrar sempre e de vos fazer honrar com todas as minhas forças. Assisti-me durante toda a minha vida, a fim de que jamais ofenda os olhos puríssimos de Deus em obras, em palavras e em pensamentos. Defendei-nos contra as tentações do demônio, especialmente contra a fé e a pureza. Na hora da morte, alcançai a paz à minha alma, e introduzi-a na pátria eterna. Amém. Amém.
Olha, nós vamos nos despedindo, pedindo a bênção, mas você vai então assistir 2 vídeos de 2 pessoas que testemunharam, né, para nós a experiência que elas fizeram no Retiro Quaresmal, porque são 40 dias, então vai ajudar a gente também a começar a vislumbrar aquilo que nós vamos viver nessa Quaresma de São Miguel. Elas vão partilhar que foi uma experiência maravilhosa, que foi muita intimidade, muito aprendizado, que sentiu estar junto, né, fazendo parte do grupo Corações Ardentes. Então, assiste aí o testemunho dessas 2 nossas irmãs, que a gente já agradece do fundo do coração. Na sexta-feira a gente se encontra, mas nós vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Até na sexta, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nádia Maria Francisco Dias Momesso, Taiaçu, conhecendo o Padre Sebastião, que eu admiro muito, sabia que esse é um momento muito importante, de muita fé, de muita oração, mas assim, me surpreendeu para o melhor, foi muito, muito bom para essa vivência de fé desse momento. Falo que é um instrumento para aumentar a nossa fé, para fazer a gente ali viver essa Quaresma de uma forma diferente, mais intensa, sem contar a outra parte que é de sabedoria deles dois, da Sandra e do Padre, do tanto que a gente aprendeu, que vivenciou nesse retiro, que foi fantástico. E é muito bom ver também que você trocar experiência com as pessoas que estão participando do retiro, dizendo a mesma coisa, que bom, que sensacional, que a gente não via a hora de chegar no próximo dia para aprender mais, para rezar, para viver aquele momento, muito bom. Lene Silmara Pasquini Novellini, estou do lado do meu esposo, Carlos Vitório Novellini, de Fernando Prestes. Eu participei do retiro através de um convite. A experiência foi maravilhosa, principalmente o dia em que o Padre Sebastião foi relatando a crucificação de Jesus através de um cirurgião. Tudo aquilo que o Padre Sebastião foi passando, de como estava acontecendo, dava para sentir, se a gente, no caso, se entregasse todo o processo que Jesus passou. Principalmente eu tenho um problema no joelho direito e nesse dia parecia até que o sangue passava mais forte. Foi assim, uma experiência que não tem como explicar. Foi maravilhoso.